Só acho triste estar difícil de segurar aqui o café junto, mas tudo bem. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Aqui é um passo de fé. Quando o Newton olhou para aquela maçãzinha lá caindo, não foi um passo de fé para ele falar que isso daqui era uma gravidade. Ele que inventou a gravidade ali, ó. Gente, exatamente. Antes nós que encontrávamos as coisas. A gente não caía, a gente estava testado na Terra. Vamos abrir a Bíblia no texto de Romanos, capítulo 11. Nossa! Aí, ó. Muito bom. Eu vou falar que eles estavam todos errados. Brincadeira. Que bom. Romanos 11, 33 a 36, nós vamos ler. A minha versão é a versão nova, a versão transformadora. Para vocês não ficarem confusos aí com a tradução diferente. Paulo, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu achar aqui. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para todo sempre. Amém. Paulo, ele fala sobre uma coisa muito interessante, que Deus, ele é um mistério, por assim dizer. Deus, ele é insondável nas coisas da qual ele se propõe a estar fazendo e do porquê que ele está fazendo. Essa é a grande questão. Ninguém conhece a mente do Senhor. A gente se depara com as situações da vida, da nossa existência, e fala, por que isso acontece? Por que Deus ele tomou essa opção? A gente não tem a resposta para isso, porque são insondáveis os caminhos do Senhor. Paulo, ele está refletindo dentro disso quando ele está falando sobre salvação. Há uma conclusão e ele passa. Deve ou não deve fazer, ou como ele deve ou não deve fazer. Não existe, porque Deus não tem conselheiro. Não tem ninguém que possa conciliar a Deus. E Paulo, ele vai fechar essa ideia dizendo que todas as coisas que Deus faz, aquelas que são misteriosas e aquelas que não são misteriosas, são para a glória dele, porque todas elas existem em Deus, por meio de Deus e para Deus. Tanto as misteriosas quanto as que não são misteriosas. E isso me lembra muito o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que Paulo fala para o seu discípulo, ele diz, Deus habita em luzes inacessíveis. Deus, ele é inalcançável, a gente não consegue chegar a Deus, porque Deus ele habita numa região inacessível que nós chamamos de metafísica. Deus ele não é alcançado por nossos sensos dessas coisas. Ele não é compreensível de estudo. E é por isso que, da mesma forma, quando Paulo ele está no Areópago, no capítulo 17 de Atos, ele vai dizer o seguinte, que todo esse mistério revelado e não revelado de Deus, entendível e não entendível, ou compreensível de Deus, existem para que nós, tateando, possamos nos achegar e nos aproximar dele. E é aí que entra a coisa mais interessante. Porque se Deus é um mistério e a gente está tateando até encontrá-lo, como que nós o encontramos? Em Colossenses, Paulo fala por meio de Jesus. Por meio de Jesus, os mistérios de Deus nos são revelados numa pessoa. E essa pessoa, que é o próprio Cristo, ele nos aproxima daquilo que
não é compreensível e daquilo que é compreensível numa relação, e não mais tão distante de um Deus inacessível. E nesses dois últimos estudos que nós tivemos, o anterior e o de hoje, fala sobre essa dificuldade de conhecermos e de encontrarmos a Deus. Dos meios da ciência e da religião, na compreensão de uma tentativa epistemológica de conhecermos ao Senhor. E o quanto essa parada é difícil. E o quanto é um trabalho árduo e muitas vezes um mistério de algumas coisas para entendermos quem Deus é ou como nós conhecemos a Deus. Mas isso as Escrituras falam desde sempre. Porque tem coisas que Deus ele decidiu revelar e coisas que Deus decidiu não revelar. E ele fez isso porque todas as coisas que Deus faz é para ele por meio dele. É totalmente sobre ele se revelando ao mundo e nos chamando a tatear e encontrá-lo na pessoa do seu Filho, que é Jesus. Que nesse grande mistério de Deus, a gente o encontre. Além desses estudos de uma forma assim racional, compreendendo e aprofundando nos mistérios de Deus, mas também por meio da revelação da qual ele se faz no seu Filho Jesus Cristo. Vamos estar orando para começar o nosso estudo? Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos revela o Pai. Por meio do Senhor nós habitamos as luzes inacessíveis e vemos a face de Deus no Senhor. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, a gente crê e se aproxima confiadamente de Ti, sabendo que no Senhor existe o mistério e a revelação. E dentro desse mistério e dessa revelação existe uma relação entre nós e o Senhor, o seu povo. Que nesse nosso estudo o Senhor nos aprofunde nos mistérios da sua existência e que a gente se aproxime cada vez mais nesses mistérios por meio da sua revelação. Abençoe a Bia que vai estar nos conduzindo no estudo, em nome de Jesus. Amém. E não derrubei o café. Sucesso! Sensacional. O time perfeito. Então, gente, a gente está estudando o livro Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. No próximo capítulo, quem vai dar o estudo é a nossa maravilhosa, incrível Bia. Então, é uma honra recebê-la aqui, Bia. Bem? Gente, realmente bom dia para todo mundo. Ai, eu estou muito feliz de estar aqui presencialmente, porque no último encontro eu não estava. Eu fiquei onlinemente. Não. Longe disso, na verdade. Deixa eu só ver. Será que esse daqui aguenta o peso do computador? É bastante. Mas eu principalmente gosto da questão de não comprar outro. Essa é a principal coisa. Exato. A gente vai ver sobre a necessidade e a contingência, né? Deixa eu ver aqui. Mas eu vou abrir pelo Google Chrome e daí eu me conecto lá. Isso. Eu vou entrar e compartilhar. Aqui eu entro pelo Firefox, geralmente. Nem sempre dá certo. Então.
Deixa eu ver. Tá dando certo aqui. Essa aqui. Ok, ok. Show. Show, show, nice, nice. Deixa eu ver. Se a gente puder. Isso. Isso, layout. Maior. Gente, bom dia. Agora de novo. Eu tô morando mais longe, então às vezes eu pego mais trânsito, mais acidentes, e daí a coisa acontece meio assim na hora. Hoje, queria agradecer aí para todo mundo que está aqui, ansioso para discutir ciência e filosofia da religião. E eu queria, na verdade, colocar o título como Ciência, Filosofia da Religião e Provas de que Deus existe, para ficar uma coisa bem polêmica. A gente vai continuar uma discussão que a gente já tem construído com a Ana Clara, com o Matheus, que a gente foi estudando os outros capítulos do livro. Esse é um capítulo que eu já tinha lido esse livro outra vez, né? Mas a primeira vez que eu li, eu tinha achado muito confuso. Eu gosto muito do Alistair McGrath, mas eu acho que ele não conecta muito bem um assunto com outro, daí ele coloca um título de uma sessão para ele não ter que lidar com a conexão entre as ideias. Então ele só coloca um título lá e daí ele lança e começa outro assunto. Mas dessa segunda vez que eu li, as coisas fizeram muito mais sentido para mim. Eu acho que também da minha experiência pessoal, algumas coisas me mais, né? Então, acho que foi um capítulo, na verdade, o meu favorito até agora, na minha segunda leitura, que eu achei muito, muito interessante e pertinente. Mas não é bem a minha área, né? A gente vai tangenciar assuntos da biologia, mas a gente vai falar de filosofia. Então conta aí com todos vocês para ajudarem a enriquecer esse debate. Mas bem, só explicando mais ou menos o que a gente vai falar. A ideia aqui do livro é toda hora pensar sobre como a ciência e a religião podem se influenciar no sentido de uma elevar o jogo da outra, né? Uma meio que provocar a outra no sentido mais intelectual e trazer argumentos contra argumentos para chegar uma análise mais crítica das proposições religiosas e científicas. Obrigada. Obrigada. Então a gente vai passar por alguns pontos. E vamos pensar nesses pontos, na verdade, como perguntas que a gente vai tentar responder. Então, a primeira, a gente vai pensar como que a ciência e a filosofia da religião interagem. Daí a gente vai construindo esse debate até chegar no final. Nossa, agora eu tô bem mais alta. Ok. Então, deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Vamos pensar, então, nessa pergunta. Dessa interação entre ciência e filosofia da religião. Como que é por... eu tinha pergunta antes, mas tudo bem. Ok, tudo bem. Bom, quando a gente pensa... Então, a gente, por exemplo, de forma mais entender qual é o tema de estudo da filosofia da religião. A gente pode pensar que é sobre conceitos próprios da religião, que é sobre assuntos isso. Eu acho que
Então, a gente pode pensar, por exemplo, a idade da experiência religiosa, se é racional ou não falar sobre essa experiência, em que termos. Mas, além disso, a gente pode falar sobre questões que não dizem diretamente respeito à fé, mas que têm implicações e que pode levar a debates interessantes mais profundos, já que a gente está falando de uma, como por exemplo, um entendimento da realidade. A gente pode pensar assim. Por exemplo, como os direitos humanos são vistos numa perspectiva cristã, mais ou menos cristão, dentro da Declaração Universal de Direitos. Não, pelo contrário, os princípios cristãos dão total ensinamento. Como os cristãos interagem com a cultura, tem um jeito certo, tem o que é natural, enfim. E também, e um ponto que a gente vai falar no final, é a avaliação de alternativas à religião. Tem outras, como eu posso dizer, outras forças intelectuais, outros caminhos intelectuais que a gente pode pensar como alternativas à crença religiosa. Essas são algumas das questões nas quais a filosofia da religião vai se debruçar. E, nesse capítulo, o McGrath foca nessa questão principal, que é quais são os argumentos filosóficos para a existência de Deus e como as ciências naturais influencia nessa discussão, na busca por esses argumentos, ou na construção desses argumentos. Como que o método ou o pensamento científico, pensando nas ciências naturais, pode influenciar nessa discussão. Agora, sim, né? Acho que se o ponto principal do capítulo é pensar em argumentos filosóficos para a existência de Deus, a pergunta é, a gente pode provar que Deus existe de alguma forma? Então, acho que agora sim. Uma pergunta. Aí a gente vai pensando, cada um em silêncio. É possível a gente ter provas da fé? Às vezes a gente fala, por exemplo, de questões que foram provações ou coisas que testaram a nossa fé e que a gente saiu de situações mais fortalecidos. Ou, de outra perspectiva, a gente pode falar que uma experiência individual, ou, enfim, até pode ser coletiva, mas uma experiência que nós tivemos foi um marco para que a gente estivesse muito seguro da nossa fé. E, de certa forma, isso provou, de forma individual, a nossa crença, ou atestou aquilo no nosso coração. Mas, de fato, a fé, por definição, não tem provas. Agora vamos ver o que alguns pensadores têm a dizer a respeito disso. O primeiro é o Richard Dawkins, que, bom, ele é um neo-ateu, então ele não só é ateu, como ele é contra a religião numa esfera pública. Então, ele acha que, por exemplo, ensinar princípios religiosos na escola, ou ensinar, por exemplo, o criacionismo em aulas de biologia é um desserviço à humanidade. E essa aí é uma frase dele. Um dos efeitos verdadeiramente ruins da religião é que ela nos ensina que é uma virtude estar satisfeito em não compreender. Ele coloca uma dicotomia bastante forte entre ciência e religião, e é aquela coisa bem clássica, assim, da ciência é a tocha do conhecimento que ilumina a escuridão do mundo, da nossa realidade, e a ciência e a religião, por outro lado, não. A ciência é a caverna, lá do mito de Platão, em que a gente está acorrentado, vendo só sombras da realidade e se contentando com o mínimo que a gente pode entender. Então, é como se a religião fosse um escudo contra desafios intelectuais, se eu fosse colocar dessa forma. Tá? Então, ele coloca aí, ó, que a ciência prova as suas convicções, recorrendo a evidências. Então, sempre tem evidências científicas, e é por isso que a gente pode crer na ciência, porque a gente tem algo que faz sentido, que é racional.
enquanto a religião se recusa a oferecer qualquer suporte racional ou evidencial para suas crenças. Então não faz sentido você se apegar em crenças religiosas, elas simplesmente não são racionais. Agora, uma coisa na frase dele me chama a atenção, que é essa parte de estar satisfeito em ver. Eu vou falar da minha experiência pessoal, que eu sou muito insatisfeita em não compreender algumas coisas. Então, várias coisas acontecem ou aconteceram na minha vida, incluindo coisas ligadas à experiência religiosa, que eu estou muito insatisfeita, sigo insatisfeita por não compreender. Sobre isso, eu acho que é muito complicado dizer que pessoas que têm crenças religiosas são pessoas que estão numa zona de conforto, ou que não querem encarar os seus problemas. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios a seguinte frase, né? Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Essa frase me traz muito conforto, mesmo em meio à minha insatisfação, porque eu acho que ela traz o peso real das coisas. Então, a gente se preocupa bastante em entender tudo, ou em fazer sentido da nossa realidade, mas a gente é ensinado que tem coisas que a gente simplesmente não pode compreender. Tem coisas também que são mais importantes do que essas que nos dizem respeito no nosso dia a dia, digamos assim. Eu ia falar natural, mas talvez a palavra seja racional. No nosso dia a dia, a gente é confrontado com muitas situações que fogem do sentido. Mas a gente tem verdades que são muito basilares na nossa fé e que nos acalmam mesmo em meio à falta de sentido. Ainda sobre esse tópico, o autor de Hebreus vai dizer que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Acho que a fé, então, está justamente nesse ponto, ou assim que eu vejo, de forma muito pessoal também. A gente não tem evidências substanciais para crer em vários momentos, mas pela fé a gente se agarra em verdades. E não são verdades, no caso da fé cristã, né? Não são verdades que saem da nossa cabeça. A gente não está criando coisas, né? A palavra de Deus nos fala para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aceita que a gente se apega. Mas aí, eu acho que cabe um contraponto, ou uma pergunta de volta para o Dawkins. Se a gente está falando que, bom, a fé é uma experiência que a gente tem quando a gente não tem evidências, quando a gente não tem coisas concretas para acreditar, mas a gente crê mesmo assim, confiando naquilo que é posto, né, no caso, na Bíblia, para a gente. Cabe a pergunta ao contrário. Será que a gente precisa ter algum tipo de fé na ciência? Ou, enquanto a gente está no meio de uma busca científica, a gente está escrevendo uma dissertação, uma tese, fazendo uma IC, em que a gente está investigando certo fenômeno ou uma certa hipótese, é preciso que a gente tenha fé em alguma coisa? Você quer comentar, amiga? Não? Sim, a gente... tem um microfone aqui. Tá. A Ana falou que sim. Não, Bom, tudo bem. Vai lá, amiga. Então, eu acho que sim, a gente precisa ter algum tipo de fé, mesmo tendo
pensamento científico, porque a gente tem alguns dogmas científicos, né? A gente tem, se a gente for perguntar por quê, existe um dogma que é um fundamento a partir de quais tudo aquilo é construído, né? Mesmo sendo esses dogmas, assim, princípios lógicos, princípios matemáticos, esse tipo de fé necessária. E, além disso, a gente precisa ter um tipo de crença de que o empirismo ou na verdade, bem isso que a gente vai caminhar. A gente precisa, sim, e eu vou trazer algumas situações e alguns exemplos da biologia a favor desse argumento, né? A gente precisa ter algum grau de fé. E também, compartilhando uma experiência pessoal, eu escrevi o meu projeto de mestrado no meu primeiro semestre, fazendo mestrado. E o que eu estava propondo existe um certo tipo de organismo fóssil aqui. Tem vários... existe esse organismo, beleza? Já foi encontrado em vários outros países e tal. A gente tem rochas das mesmas idades que existem naqueles outros países em que esses organismos foram encontrados. A gente tem um fóssil, 2 fósseis, que são parecidos um pouquinho, assim, não muito, mas um pouco, com outros aí, com então, esse organismo X que eu encontro no gente, eu não tinha um. Ixi, o que aconteceu comigo? Não sei. Foi mal. Eu não tinha encontrado nenhum. São conchas pequenas, tipo de milímetros, assim. E eu não tinha encontrado um mísero bichinho. Da minha orientadora fazer revisão da literatura. Então eu tava tipo, meu Deus, não quero revisão da literatura. Você pode fazer uma revisão da literatura, pode estudar os outros fósseis que a gente tem aí na coleção. Daí eu ficava tipo, eu não gosto tanto deles, assim, cara, eu não estudo eles, eu não sei o que falar sobre eles. Os que eu tava lá vendendo meu peixe, falei uma história linda, falei que esses fósseis são muito importantes, são marcadores temporais, marcadores de tudo. Eles são incríveis, a gente só não tinha encontrado eles aqui. Mas daí, um dia a galera foi pro campo e nessa ocasião eu tava doente. Então eu não fui. Daí a galera estava lá no campo, um dia eu estou lá em casa. O Arthur estava lá em casa também, não sei se ele vai lembrar. Mas o Arthur estava lá em casa e eu falei... Uma hora eu abri meu WhatsApp, tinha uma foto da minha orientadora. E daí ela falou assim, olha aqui, o Francisco encontrou o seu bicho. E daí eu falei, meu Deus, que bicho incrível. E ele encontrou mesmo, gente. E é o bicho mais bonito que a gente encontrou. Mas depois desse, a gente encontrou ainda mais 4. Então eu falei, temos. Mas foi preciso muita fé, gente. Depois que eu fiz campo, 3 vezes e não encontrei nada, eu tava ali só pela misericórdia. Falei, tá tudo dando errado. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu vou colocar no meu relatório. Nada. Não. Então, a fé foi muito necessária. E amo essa citação do Max Planck. Max Planck. Ele é alemão, né? Como que é a pronúncia em alemão? Mas bem, ele diz assim, qualquer um que se dedique seriamente a trabalhos científicos de qualquer natureza, percebe que sobre a entrada do portal do Templo da Ciência estão escritas as palavras: deve ter fé. Essa é uma qualidade que os cientistas não podem dispensar. Eu acho que, quando ele escreveu, ele estava pensando um pouco mais como a Ana Clara, tá? Mas quando eu li, eu pensei muito sobre a minha pesquisa. Eu falei, cara, eu vou colocar essa frase como a epígrafe da minha dissertação. Assim, ela tem que estar lá. E é verdade. Para Planck, então, uma crença não comprovada na unidade fundamental dos fenômenos
fornece motivação e justificativa para o empreendimento científico. Eu confio que o mundo natural tem uma certa regularidade. Então, eu confio que eu consigo estudar. Eu consigo olhar o que já foi encontrado, consigo continuar estudando. Eu sei que tem organismos nas rochas dessa cidade, ali na Argentina. A rocha da Argentina foi formada na mesma época que a rocha do Brasil. Então, é possível que eu tenha. Eu fiz eu dei um passo de fé aí, né? Então, esse é o meu exemplo. Agora tem essa outra citação. O Thomas Huxley, ele era tipo um naturalista, assim, que defendeu muito o darwinismo. Ele é contemporâneo de Darwin, um pouco mais jovem que ele, na verdade. Defendeu muito o darwinismo contra ataques na época, né? Então, ele tinha um apelido carinhoso de o Bulldog de Darwin. Talvez vocês já tenham ouvido falar assim. Mas também, no sentido do que a Ana Clara compartilhou, ele diz o seguinte: o único ato de fé no convertido à ciência é a confissão da universalidade da ordem e da validade absoluta da lei da causalidade. Um evento causa o outro. Essa confissão é um ato de fé, porque a verdade de tais proposições não é suscetível à prova. É difícil provar que uma coisa causa a outra, principalmente quando a gente está lidando com ciências históricas, como é o caso da biologia evolutiva, como é o caso da paleontologia. A gente não consegue provar muitas das coisas, mas a gente tem que se sustentar em algumas bases e acreditar que elas são boas explicações, tá? Mas também a gente pontua aqui que a ciência se baseia em afirmações provisórias. Essa é a natureza da ciência. E a gente está disposto a abandoná-las quando uma nova explicação e melhor, uma nova e melhor explicação surgir, né? Até que haja essa mudança de paradigma. Mas enquanto não tem uma explicação melhor, é sentido a gente aceitar. Então a gente não vai falar assim, sim, por exemplo, a gente vê vários organismos que compartilham muitas características que são bem adaptadas ao ambiente que eles vivem. Eu posso falar, bom, a teoria darwinista, ou neodarwinista, é uma boa explicação para esse compartilhamento de características entre os seres. Mas alguém... Não, eu acho que não. Eu acho que, sei lá, baleias e peixes não por... tudo. Mas, sei lá. E, sei lá. Que animais têm barba? Gente, porque assim eles ficam mais bonitos e assim, sei lá. Tem feromônios na barba e daí a barba, sabe? Tipo, a gente pode falar várias coisas. Quando é uma explicação muito nada a ver, a gente pode falar, gente, tem barba no homem e no cachorro porque todo mundo tem pelo e é todo mundo mamífero, entendeu? Eu dei um exemplo péssimo, mas a ideia é meio que isso. A gente não vai aceitar qualquer explicação e falar assim, não, fulaninho, é verdade mesmo. Possibilidade, então. Porque isso não é uma boa explicação. Então a gente vai falar assim, não, vamos ficar com a melhor explicação até que surja algo que realmente seja convincente, que foi exatamente o que o Matheus conversou no último encontro. E daí eu vou trazer um exemplo da biologia, que é o dogma central da biologia molecular. E eu trouxe esse exemplo especificamente porque eu conheci esse termo, eu já conhecia esse esquema, né? Que o DNA é transcrito em RNA, que é traduzido em uma proteína. Então, as proteínas que a gente tem, na verdade, são uma leitura do código do DNA, do código genético. Esse é um dogma, gente. Quando eu ouvi isso no meu, sei lá, primeiro, segundo semestre, eu falei, o quê? Não é possível que a gente tenha dogmas na ciência, isso está tudo errado. Daí a minha visão de mundo foi totalmente abalada, eu saí da aula bem triste, eu estava numa aula de genética. E eu falei assim, não, gente, não é possível. E meu pai falava para mim em casa, Bia, algumas coisas são dogmas. E eu, sei lá, tinha 15, 16 anos, e eu falava assim, não é possível, o pensamento tem que ser livre de dogmas. E daí eu ficava nessa coisa bem
romântica, até encontrar com esse querido, que é o dogma central da biologia molecular. E a gente tem vários dogmas outros na biologia em várias áreas do conhecimento. São coisas que a gente tem que aceitar como verdades para poder trabalhar a partir daí. Se a gente ficar questionando toda hora esse mecanismo, a gente não vai ir para lugar nenhum. A gente não vai, né, para lugar nenhum. Mas bem, quais são as implicações para as crenças religiosas? Quais são as implicações desses questionamentos ou desses apontamentos que a gente pode fazer a partir das ciências naturais? A gente pode levantar algumas questões, que é, por exemplo, a primeira, e essa primeira pergunta é um tema que o Alistair McGrath parece que gosta muito, ele escreveu um livro inteiro sobre isso, que é: a crença em Deus pode ser demonstrada verdadeira da mesma forma como uma teoria científica pode ser confirmada? Ele escreve um livro que chama A Ciência de Deus. Spoiler, ele responde que não. A crença de Deus não demonstra verdadeira da mesma forma que a teoria científica. Pronto, contei o final. Mas bem, 2. Qual papel é desempenhado pelas ciências naturais na discussão da racionalidade da crença religiosa em geral e da crença em Deus em particular? Vou voltar nesse ponto depois, porque esse é tipo o ponto da minha vida adolescente e pré-adulta, sei lá, que era tipo, será que faz sentido eu acreditar em Deus? E daí, 3, né? Qual papel as ciências naturais desempenham nos argumentos ateístas contra a existência de Deus? Então, na biologia, por exemplo, na biologia evolutiva, as pessoas vão falar: faz sentido evolutivo a gente acreditar em Deus e ter uma religião, por exemplo, porque isso traz coesão para o grupo. Então, as pessoas ficam mais juntas, brigam menos, se protegem mais. Então, isso faz sentido evolutivo. Então, a religião nada mais é do que uma vantagem evolutiva. A gente não precisa ver algo de verdadeiro para além disso. Esse é um tipo de argumento. Esse é um argumento que parte da biologia evolutiva, né? Então, como que a gente lida com esses argumentos? Muito bem. Mas vamos voltar bastante no tempo e pensar nos argumentos filosóficos para a existência de Deus. Eu estou contando muito da minha vida porque eu acho que eu gosto muito desse capítulo porque eu realmente me enxerguei nele em vários momentos. Quando eu estava lá, uma estudante de ensino médio, eu tinha aula de filosofia com um professor que eu gostava muito. E ele apresentou pensamentos de, assim, linhas de raciocínio de pensadores clássicos como Tomás de Aquino, René Descartes, que estavam tentando provar a existência lógica de Deus, assim, uma argumentação lógica para indicar que Deus existe. E daí entrava eu lá, sei lá, no Yahoo Respostas para debater com as pessoas, é verdade, gente, para debater com as pessoas do porquê Deus existia ou não a partir da filosofia. Eu nunca te contei isso, olha aí. Fatos sobre mim. Um muito conhecido, né, argumentos muito conhecidos são as 5 vias de Tomás de Aquino. Esses são argumentos que fazem sentido a gente conversar com as ciências naturais, porque são argumentos bastante empíricos, que eles são usados para isso, né, para demonstrar que há uma racionalidade dentro da crença religiosa. A gente não está simplesmente colocando qualquer caraminhola na nossa cabeça. Como Richard Dawkins fala, eu posso criar na minha cabeça que o espaguete voador é o meu Deus, e daí você fala assim, mas não faz nenhum sentido. Esses argumentos do Tomás de Aquino, tô com sede, pera lá, eles são meio que essa argumentação lógica mesmo. Por que faz sentido eu crer em Deus? E daí a ideia é que vários aspectos, diferentes aspectos do mundo concreto, apontam para a existência de um Criador. E daí eu falei mundo concreto, mas não só concreto. A gente vai entrar em alguns aspectos, sei lá, estéticos e morais também. Eu queria ter dividido isso, mas tudo bem. Vamos colocar tudão aí. O nome dessas vias, eu acho que a gente pode guardar para o Arthur, né? Ele decora que ele tem que dar aula sobre esses assuntos. Mas são muito clássicos, assim, né? Esses argumentos em Tomás de Aquino. A primeira
ou o primeiro argumento dele, é que a realidade não é estática. O mundo muda, as coisas estão se movimentando, mudando, o mundo é dinâmico. E essa é a linha de raciocínio dele. O primeiro pontinho aí. No mundo, algumas coisas são movidas, tudo o que é movido por outro. Não se pode preceder até o infinito nos moventes e quem moveu primeiro, né? Por exemplo, se eu empurro esse microfone, o movimento desse microfone é causado por mim. Quem causou o meu movimento foi, sei lá, a minha vontade. Quem deu início à minha vontade, e daí a gente vai voltando lá atrás. E daí, não se pode preceder até o infinito, logo é necessário que haja um primeiro motor, que não é movido por outro, porque ele é o primeiro. Ele não pode ser movido se ele é o primeiro. Esse primeiro motor é Deus. E daí a conclusão é que o universo depende de Deus para sua existência. Ele é o primeiro motor. O segundo argumento é a causa eficiente, em que Tomás de Aquino vai dizer que tudo depende de uma causa para existir. Mas nada que a gente vê no mundo criado é uma causa em si mesmo. Eu não fui criado, eu não existo por mim mesma. Eu estou aqui porque meus pais me conceberam. Mas a gente vai pensar, bom, meus pais me conceberam, os meus avós conceberam meus pais, meus bisavós, e daí a gente vai infinitamente até quem? Até Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, aqui, a primeira causa é não... dá pra ver meu mousezinho, né? A causa primeira é não subordinada e não causada, sendo totalmente independente no agir e no causar. Quem seria totalmente independente? Só Deus. Seria essa entidade, apenas ela. A terceira é a via do contingente, ou algo que pode ou não acontecer, e a via do necessário. A gente pode observar na realidade seres que são contingentes. Por exemplo, não é aquela brincadeira que a gente faz nas aulas de filosofia. Se eu não existisse, a realidade ainda existiria? E daí a gente fica se perguntando, não, a realidade depende da minha cabeça para eu percebê-la e tal, e tal. Mas o que Tomás de Aquino vai argumentar é que, no mundo, o primeiro ponto, né? Há coisas contingentes que existem, mas poderiam não existir. Eu poderia muito bem não estar aqui. Preciso que algo seja necessário para que todas que não são necessárias existam. Deus. É bonito. E a gente vê que nós mesmos falhamos. Mesmo a gente achando as coisas boas, a gente não... E preferindo as coisas boas do que as ruins, né? A gente não vai sempre agir de forma boa. A gente não sempre vai escolher o que é melhor, o que é bom, o que é perfeito. Então, a gente tem, no nosso julgamento, um parâmetro, que é algo que é 100% bom, 100% verdadeiro, 100% caridoso, e esse que é o grau máximo é Deus. Ele é, então, o nosso parâmetro mesmo. E daí, Tomás de Aquino vai colocar que Deus é a referência para valores como bondade, verdade e nobreza. E, por fim, é a via da finalidade. Também a gente pode falar que é o argumento do design, o argumento teleológico. Quando a gente vê o universo, quando a gente analisa o mundo físico, a gente pode ver que há alguns aspectos como harmonia, a relação entre as entidades, entre os seres, há uma questão de interdependência. Quando a gente pensa, por exemplo, eu só vou dar exemplos da biologia, né? Desculpa, galera. Mas, tem os insetos e eles são incríveis polinizadores e tem flores que são super especializadas em receber X insetos.
Puxa, como a realidade é complexa, cheio de detalhes, é tudo tão harmônico e belo. É muito improvável que isso seja tudo ao acaso. Tem que ter uma inteligência por trás. Então, esse algo inteligente que está por trás de tudo é Deus, que dirige as coisas com um fim. Qual fim é esse? Não importa, mas a gente vê que tem um certo tipo de finalidade. Então, esse é o argumento teleológico, que indica esse aspecto da natureza, né, que aparentemente é direcionado a um fim. Mas, embora os meus argumentos no Yahoo Respostas tenham sido incríveis, e eu e meus colegas, sei lá, ateuzinhos com 13 anos ficassem, oh, meu Deus, tal, tem críticas que são totalmente pertinentes a esses argumentos. Esse é o Guilherme de Ockham. É assim que fala? Ockham, pode ser, acho que eu via dessa forma também. Que fez conhecido por aquela analogia da navalha do Ockham. Então, ele vai criticar as ideias de Aquino. Ele fala, por exemplo, Aquino, você está falando então que a regressão infinita é contraintuitiva, então é por isso que a gente não vai aceitar em nenhuma das suas vias, mas contraintuitiva é diferente de impossível. Pode ser possível. A gente pode regredir infinitamente sem, então, nunca chegar a Deus. É uma possibilidade. Mesmo que não faça sentido, é possível. 2. Por que esses argumentos levariam à crença em um único Deus? A gente vê vários projetos como um prédio, por exemplo, são bonitos, são belos, são funcionais, tem uma coesão, mas não foi construído por uma única pessoa. Foi pensado, projetado e construído, de fato, por várias pessoas. Porque não podem ser, então, vários deuses. E, por fim, os argumentos até podem levar à crença, em um Deus, mas não necessariamente esse Deus que existiu ainda existe. Pode ser esse ente maior que colocou tudo em funcionamento e já não existe mais. Ou pelo menos não existe mais para o que importa para a gente. Certo? Semelhantemente ao Tomás de Aquino, o René Descartes vai elaborar linhas argumentativas similares. E essa também essa eu também falava bastante, né, na verdade. Eu lembro de uma vez que eu falei isso para uma pessoa pessoalmente mesmo, né? Eu estava do lado dela e falei assim, mas pensa comigo. Se eu, que sou um ser totalmente imperfeito, eu sei que eu tenho muitas falhas e que eu sou incapaz de ter perfeição total na minha vida, assim. Eu sei que eu sou incapaz. Você concorda? Concordo. Tá. Como que eu posso ter a noção de um ser que é totalmente perfeito, totalmente bom, totalmente justo? A ideia de perfeição só existe porque esse ser perfeito colocou essa ideia na minha cabeça. Esse ser é Deus. E dela ficou assim, faz sentido. Bom. Então, o fato de ter uma ideia de Deus é indicado como prova de que ele existe. Descartes resolveu a questão toda. Show! Aí a gente avança alguns séculos e a gente vai para um novo argumento, que é um argumento mais biológico. Esse argumento cartesiano e também o pensamento de Tomás de Aquino estavam explorando um pouco mais o mundo físico, vendo a regularidade, a harmonia no mundo físico, os astros e, sei lá, eu acho que basicamente isso, né? O movimento dos astros, isso era muito fascinante. O William Paley, ele ficou conhecido por trazer um argumento a partir da biologia, a partir do estudo dos seres vivos. Ele escreveu um livro que é, enfim, muito... Eu queria ler este livro, parece que é muito, muito bacana. E foi muito influente na época, né? Que é o Natural Theology, em que ele discorre sobre o universo funcionando como um mecanismo. Mas diferente de outros autores e pensadores que focaram no movimento do Sol, no movimento dos astros, né? Mas, enfim, ele focou na complexidade e na beleza dos organismos. E ele resgatou um argumento que estava meio que tinha sido
sei lá, cooptado, eu tô com palavras que eu não quero hoje, mas tipo, o argumento do mundo funcionando como um mecanismo muito bem regulado, muito bem harmônico, tinha sido então que a razão dessa regularidade é um Deus. Essa é a forma como o universo funciona, de forma coordenada, de forma regular. Ele pegou e, a partir do estudo dos seres, e ele estudava organização, resgatou e, sei lá, se empoderou desse particularidades. Então, ele acomodou o argumento na teologia natural dele, dizendo que, na verdade, a gente pode... como que eu posso dizer? A gente pode ver na natureza indícios de um ser que é maior, que é inteligente e que desenhou, projetou tudo que a gente vê. Esse é o argumento do design. E daí a gente chega na metáfora do relógio e do relojoeiro, que é muito conhecida e que até hoje a gente discute. Mas essa metáfora, então, basicamente surgiu com Paley. Ele falou assim, bom, se eu estiver andando numa floresta, tô lá no meio do mato e eu encontro uma pedra, se alguém me perguntar, de onde veio essa pedra? É muito natural que eu responda, a pedra já estava aí, né? Sei lá, ela veio rolando, mas ela já estava aí. Mas se eu estou andando no meio do mato e encontro um relógio de bolso, ele estava pensando, provavelmente, que tem um sistema de engrenagem super complexo, que é muito belo, que é muito harmônico, mesmo na geometria, se a gente pensar assim, que diz tantas coisas outras, mais do que uma pedra pode nos falar, não é razoável que eu fale assim, não, esse relógio sempre estava aí. O que eu vou pensar é, alguém deixou esse relógio aí. E ele diz o mesmo sobre a natureza. A natureza é tão complexa, os sistemas metabólicos, por exemplo, são tão aperfeiçoados, e ele gostava muito da metáfora do olho humano. Ele fala, tipo, gente, a gente cria, sei lá, telescópios incríveis, que são muito bons, mas nada é tão bom quanto o olho humano. O olho humano foi certamente projetado. Ele é excepcional. E a gente vê outros olhos, por exemplo, olhos de polvos, também funcionam de uma forma diferente do olho humano, mas são super complexos, têm terminações nervosas super embrincadas, assim. É uma coisa super bonita e fascinante. E ele falava, não faz sentido eu dizer que isso daí é acaso. Alguém pensou nessas coisas. Alguém criou com intenção. E essa é a metáfora dele. Então ele vai dizer assim, o que um fabricante de instrumentos de precisão poderia ter feito a mais para mostrar seu conhecimento de seus princípios, sua aplicação desse conhecimento, a forma adequada de seus meios a seu fim? O que falta, então, para testemunhar conselho, escolha, consideração, propósito? A pergunta dele é retórica, né? Não falta nada. Tudo que a gente vê na natureza indica esse ser maior, e inteligente, enfim, e intencional. Mas houve críticas. Da mesma forma que o Guilherme de Ockham, né, falou, o David Hume criticou, né, teceu alguns comentários sobre o argumento biológico do Paley, e esses são argumentos que a gente, na verdade, vê até hoje, e quando a gente está caminhando numa discussão, por exemplo, do design, são esses mesmos argumentos, na verdade, que surgem. Então, o David Hume vai falar o quê? Bom, o design pode implicar múltiplas divindades, de novo,
quem está dizendo que, tá, então parece que tem um ser superior, inteligente, pensando na realidade, projetando. Mas, primeiro, quem disse que isso é o Deus cristão? Quem disse que isso é um Deus apenas? E quem disse ainda que esse Deus, afinal, ainda existe, ainda está por aí, coordenando ou cuidando das coisas de qualquer forma que seja? Ele pode ter criado tudo e não existir mais. E segundo, ele David Hume, embora o Paley tenha essa visão bem romântica, né, nas coisas como belas, os sistemas biológicos como muito eficientes, mas daí o David Hume vai argumentar no mesmo sentido que o Richard Dawkins argumenta hoje, que é, se a gente vê sistemas biológicos, eles não são perfeitos. Eles são, no máximo, não tão ruins. Eles funcionam, mas eles não são os mais eficientes. Eles não são por exemplo, se a gente pensar em células cancerígenas. Por que um sistema bom, belo, perfeito, iria se degradar e ia causar mutações e... Como que a gente chama, gente? Tipo... tecidos mutados mesmo. Tecidos que são ruins para os demais. O mundo é imperfeito, portanto. O mundo é mau. Na verdade, a gente olha... Sei lá... para os insetos e tá um fazendo o outro ficar doente para daí colocar a larva nele e a larva se alimentar das entranhas do primeiro inseto e é um negócio tipo vida animal mesmo. É sangue no olho e salve-se quem puder. Então, como que de hoje? Mas ele respondeu. Em relação a múltiplas ou nenhuma divindade, ele diz que a constância e a universalidade das leis da natureza apontam para uma única racionalidade. É muito mais razoável pensar que uma única mente projetou tudo porque está tudo muito coeso, muito integrado. Não faz sentido aquele trabalho em grupo que a gente faz. Nossa, gente, são vários assim, né? A gente faz um trabalho em grupo, cada um faz a sua parte, daí na hora de juntar tudo fica um Frankenstein, você termina de apresentar a sua parte, daí você dá um toque no amigo, vai, é você, e daí fica aquela coisa bem quebrada, assim. Ele fala, não, tá tudo muito coeso, é uma divindade só, mas isso ainda não indica que é uma divindade, ou que é o Deus cristão. Então, essa parte ele não respondeu, mas tudo bem. Agora, e sobre o caráter do designer? Paley vai dizer que, quando a gente olha para o mundo natural, o que surgiu, por exemplo, os olhos, ou sei lá, o nosso fígado, as nadadeiras dos peixes, parece que, no geral, contribui ou colabora para o bem dos organismos. Então, a gente pode esperar que essa mente superior queira o bem, embora o mal eventualmente aconteça. Então, é um Deus único e é um Deus bom. Agora, isso que foi construído, né, esses argumentos diferentes, desde Tomás de Aquino, Descartes, William Paley, em algum sentido eles eram vistos como provas lógicas, assim, ou racionais, mas a gente pode aceitar provas da filosofia, e daí entra o conceito de justificação, na ciência e na teologia. Essa é, de novo, uma citação do Richard Dawkins, e a gente vai se perguntar, então, qual é o conceito de prova? Ou, quando a gente pensa na fé, né, qual é o conceito de prova? Daí ele vai falar de novo sobre a fé, né? O que é fé? É um estado de espírito que leva as pessoas a acreditar em algo, não importa o que, na total ausência de evidências de apoio. Se houvesse boas evidências de apoio, a fé seria supérflua, pois, de qualquer forma, as evidências nos obrigariam a acreditar. Então, de certa forma, essa segunda metade eu acho que eu concordo bastante. Para mim, não faz sentido eu falar assim, eu tenho fé que essa garrafa é roxa. Eu não sou daltônica. Eu sei que a cor que eu vejo... eu posso acreditar que é a cor do objeto mesmo. Então, eu não preciso ter fé nisso. Não faz sentido eu falar,
Eu tenho fé que hoje é sábado. Eu sei que hoje é sábado, a gente não precisa de fé para isso. A fé fica meio deslocada em afirmações como essa. Mas, quando ele diz total ausência de evidências de apoio, é um ponto que o Alistair McGrath vai pegar. E ele vai dizer que total ausência de evidências de apoio é bastante diferente da ausência de evidências de total apoio. Daí todo mundo fica só digerindo essa frase, do tipo, muito legal, tô impactado, mas e aí? Sobre isso, o Joe Polkinghorne, que é um físico teórico, e ele depois foi fazer teologia e é um teólogo, né? Ele diz o seguinte, que nem a ciência, nem a religião podem entreter a esperança de estabelecer provas logicamente impositivas do tipo que apenas um tolo poderia negar. Ninguém pode evitar algum grau de precariedade intelectual, nem ciência, nem a fé, ou a religião, né? E há uma consequente necessidade de um certo grau de ousadia cautelosa na busca pela verdade. E daí ele tá com essa posição do tipo, calma, irmão, ousadia cautelosa. O que ele diz, então, e o Alistair McGrath vai reforçar, é que existem, sim, algum nível de evidência, embora sejam evidências diferentes da que a gente lidaria, por exemplo, numa questão matemática, numa questão lógica. Existem, sim, evidências da fé, mas elas são de outra natureza. E só porque elas não comprovam, por exemplo, a gente pode se apegar em algumas coisas na nossa fé. A gente se apega, por exemplo, na palavra de Deus. Mas, quando a gente está falando de crenças religiosas, a gente pode ter boas razões para acreditar. Mesmo que essas boas razões não se comparem e realmente não são como as provas matemáticas. E o que é justificação? Esse é um tema que eu acho muito legal, mas que eu não entendo tanto. O Gesiel gosta muito disso. Tem um livro do Alistair McGrath que chama Fé Cristã Avalizada. É isso, né? Enfim, que daí vai falar muito sobre essa questão da justificação das crenças. Da epistemologia, assim, né? Mas o que é o conceito que ele traz de justificação? Pode ser entendida como o processo pelo qual uma crença se torna uma crença justificada. Então, eu creio que o Pedro está usando uma camisa preta. Eu olho e essa camisa é preta. Bom, tem boas razões para crer no que eu acabei de falar. Então, é razoável tomá-lo como provavelmente verdadeiro. A ciência exige que justifiquemos nossas crenças com base nos melhores conhecimentos e métodos à nossa disposição. Então, existem métodos. Daí eu acho que eu vou trazer o meu exemplo de novo, né? Existem métodos para eu procurar. Vou voltar lá para o meu projeto de pesquisa. Estou falando aqui que podemos ter esse organismo X nas rochas do Brasil. Existe um método para eu procurar. Eu não vou sair batendo em todas as rochas que eu encontrar. Eu vou primeiro delimitar. Eles ocorrem na idade Y. Então, eu vou procurar rochas de idade Y. Isso é muito razoável. Tem métodos também para eu olhar essas rochas. Eu vou sair aleatoriamente. Essa é uma rocha da idade Y, então vamos lá. Não. Bom, eu tenho que ver se naquele pedaço da rocha que eu tô, tem organismos fósseis ou não. O que essas rochas podem me contar sobre o ambiente? Nesse ponto aqui, nesse ambiente que a rocha está me mostrando, é possível que tenha algum fóssil? E assim vai. Então,
Não adianta eu pegar, tem uma rocha de idade ordoviciana no Brasil. Então, todos os organismos de idade ordoviciana possivelmente estão no Brasil. Calma lá. Me dá uma justificativa um pouco melhor que isso. Tem métodos para a gente ir procurando, tá? Não, encontrei um outro organismo dessa idade, então pode haver um segundo? Então tudo bem, é um pouco melhor, né? Aí a gente entra no tópico da ação de Deus no mundo. A gente estava falando, por exemplo, da questão de Deus existir ou não existir ainda, como que Deus interfere na realidade. Tomás de Aquino está fazendo vários argumentos dizendo que existe um Deus, mas ele opera na realidade de fato? Vamos pensar sobre isso. Como que Deus poderia interferir na realidade? E daí tem 3 linhas principais, digamos assim, que ele traz no texto. O primeiro é o deísmo, que diz que Deus age através das leis da natureza. Acho que essa palavra eventualmente aparece nas discussões da ABC2, pelo menos. A segunda é o tomismo, que vem de Tomás de Aquino, né, que diz que Deus age por causas secundárias. E a terceira é a teologia do processo. Essa é uma visão, digamos assim, não é tão nova, mas assim, é nova para mim, e que ele descreve bem no livro. Tá muito, muito interessante, mas é muito delicada. Então vamos ver alguns. O Rafa fez uma cara do tipo assim, delicado é o mínimo. Mexe com pontos delicados, né? Esse eu também queria ter dividido e esqueci, mas tudo bem. O deísmo, gente, é basicamente a visão que Newton tinha. O mundo é uma máquina. Deus criou com leis naturais, leis físicas, para operar de uma certa maneira. Deus é bom, criou leis boas. Deus é perfeito, criou leis perfeitas. Por que ele ia ficar mexendo na realidade que já é boa e já é perfeita? Tipo, você criou, cara. Você não precisa, tá bom. Vai dar certo, sabe? É meio que essa a ideia. Essa é uma visão bastante influenciada pelo conceito de leis da natureza que vai surgir ali com Galileu, Kepler, Newton, com esse conceito nesse contexto, né, de leis físicas expressas por equações matemáticas. E o mundo, então, é visto como uma máquina autônoma. É só colocar as leis lá e tudo vai dar certo. E, na verdade, Newton via isso como algo muito belo. Deus é tão bom que ele poderia ficar, por exemplo, ele poderia criar o mundo e ficar criando cada coisinha. Mas ele é tão bom, tão sábio, na verdade esse é o termo, tão sábio, que ele fez um mundo que se autossustenta. Então é um mundo muito eficiente, de certa forma. Ele vê isso como algo belo. E o ponto que o deísmo coloca é que não há espaço para intervenção divina sobrenatural. A ação divina no mundo são as leis da natureza. Essa é a ação, não precisa de nada sobrenatural. Então, embora esse seja um movimento que, na verdade, é bastante amplo na questão de o quanto Deus ainda age no mundo, diferentes pensadores vão dar respostas diferentes. A ideia, acho que mais conhecida, é daquela como o mundo é criado e Deus abandonou, de certa forma. Não tem mais nada a ver. Ele só criou, foi o ser maior, criador, e agora vivemos nessa realidade. Não temos espaço para intervenções. A segunda visão, que explicaria a ação de Deus no mundo, né, é a visão de Tomás de Aquino, o tomismo, que diz que Deus não age diretamente no mundo, mas através de causas secundárias. A partir das coisas criadas por ele, Deus age. Então, ele inicia uma cadeia de eventos
Ele pode guiar também essa cadeia de eventos, mas quem vai agir de fato são essas causas secundárias, os seres todos criados por ele. Ele vai apontar, por exemplo, que Deus é a causa primeira de tudo, mas as causas secundárias podem ser débeis e corrompidas. E essa é uma explicação tomista para o problema do mal. Por que existe mal no mundo? Bom, porque Deus inicia os processos, mas os seres são pecaminosos. Os seres são corrompidos. Eles não podem dar cabo à ação perfeita de Deus sendo imperfeitos. Então, no meio do caminho aí, no meio dessa cadeia de eventos, acontece a maldade, acontece a injustiça, acontece a morte, ou o que for. E, por fim, temos a visão da teologia do processo. Eu até abri aqui, deixa eu ver. Para ver as datas. Essa é uma teoria que surge com um filósofo anglo-americano, Whitehead. Ele vai escrever isso lá no comecinho, primeira metade do século XX, 1930. Aliás, 1929. Ele tem essa obra em que ele fala da teologia do processo. Ele diz, então, que a realidade não é estática, mas dinâmica, né? E o mundo não é, ele acontece, é sempre um processo. E Deus não está controlando os entes. Daí você me diz se você se sente confortável com essa ideia, Rafa. Ele não controla os entes, o Pedro já falou que não. Mas ele faz, ele sugere. Ele tem esse poder de persuasão e sugestão, do tipo, o anjinho bom e o anjinho mau, ou, sei lá, o anjinho e o diabinho, né? No seu ouvido. E daí, Deus, obviamente, é o anjinho bom que vai ficar te influenciando ou te persuadindo a fazer o bem. Aquela força ou aquela vontadezinha lá dentro do seu coração de fazer as coisas boas pelas pessoas. Do tipo assim, você tem vontade de fazer o bem, você sente esse ímpeto, mas às vezes esse ímpeto não é forte o suficiente para quebrar ali a sua vontade de ficar na sua e buscar o que é melhor para você somente. Não necessariamente, a gente pode ser. Então, a gente pode ser, mas não é eficaz no espírito, a gente não é sempre convencido. Exatamente. E daí, como que Deus é todo poderoso? Né? É uma pergunta legítima. Não. Mas, assim, esse Deus aí, ele tá aparecendo como uma energia positiva, sabe? Vibes. Isso, uma energia do bem. Eu também não sei como é que esse Deus tem moralidade de influência. Tá bom, ok. Deus de tentativa, A ideia é exatamente... Bia, te atrapalha a gente falar no meio? Você quer que espere até o final? Ou como não, é que tá? Eu quero Pode que vocês falar? falem no meio, porque é muito legal. Não, eu acho que tá da hora, mas só você que tá... Não, eu tava procurando a questão de ser todo poderoso, porque eu achava que eu tinha lido algo assim, mas a questão da Ana Clara é do tipo assim, Deus é todo poderoso, mas ele não vai atrapalhar na sua liberdade. Ele é, assim, educado, entendeu? E se você falar não, não é não. Tá. Entendeu? Mas assim, entendo a vibe do livre-arbítrio, mas eu achava que o livre-arbítrio era uma dádiva concedida a seres humanos, não um princípio que rege a natureza. Na visão desse cara, não. Nesse cara, não. Por exemplo, ele fala, planta, por favor, cresça. E a planta fala, não. Tá, ok. Do tipo, desastres naturais não são a vontade de Deus. Certo. Mas as forças da natureza estão bravas com a humanidade, que não tem respeitado os limites. Então, elas podem dar o troco. Elas podem fazer o que elas querem. Certo. Então.
É, exato. Ó, mas em contraponto, a gente também não pede permissão da natureza, né? Então, tipo, seria todo mundo no pé de igualdade, só que você vai brigar com uma onda, você, Pedro, perdeu, entendeu? É. Não, ok. Interessante. Pois é uma visão interessante, eu acho. Também tem uma visão que eu não incluí aí, porque na verdade eu acho que eu não entendi. Mas eu queria comentar que é a teoria quântica. É que Deus age na indeterminação. Então, eu acho que entra um pouco naquela discussão de, por exemplo, existe ou não destino, quais são os caminhos possíveis, tipo, não está tudo predeterminado. Pois é. Apresentação quântica aqui, indeterminado o que eu falaria a seguir, porque eu não sei ainda. Mas sim, pois é, essa teoria quântica que Deus age na indeterminação é uma abordagem bastante recente, né? Mas que diz basicamente isso, né? Não existe uma história 100% escrita, onde está indeterminado, Deus também vai persuadir. Eu não sou a pessoa para essa resposta. Tá certo. Não, mas comenta aí que vai ficar mais fácil. Daí pra frente é só pra baixo. Tipo assim. Pedro aprova a mensagem. O que ele falou? O Pedro basicamente falou que é o quão claro dá para ser em palavras simples. Eu acho que é isso, né? É o quão claro dá para ser em uma frase só. Tá bom. Acho que pode continuar, Bia, senão a gente vai ficar num loop. Não, tudo bem. Aí, essa na verdade é a discussão que eu queria propor. Da ateologia natural ou da teologia natural. Mas o ponto aqui é natural acreditar em Deus ou não acreditar? Tem sido muito comum argumentos que a gente chama de argumentos de desmistificação, que são promovidos, por exemplo, pela biologia evolutiva, que são como aquele que eu comentei no início, no começo da apresentação, que são como? Faz sentido evolutivo as pessoas crerem em Deus e terem uma religião, porque leva a algum grau de coesão social. Então, evolutivamente, isso faz sentido. Eu acho que quem fala um pouco sobre isso também é o Jonathan Haidt, naquele A Mente Moralista. Ele também fala um pouco sobre isso, né? Mas a questão é, a religião ou a fé podem ser explicadas evolutivamente. A gente não precisa ver nelas algo a mais ou além da explicação evolutiva. Em relação a isso, Alistair McGrath diz que, bom, a explicação evolutiva não necessariamente é falsa, mas isso não falseia as outras explicações. Por exemplo, podemos crer em Deus e Deus de fato existir. Não tem nada a ver fazer sentido evolutivo, crer em Deus, com Deus não existe. Só porque eu estou encontrando uma explicação para a religião, ou explicação para a fé, Deus deixa de existir? A gente cai um pouco naquele argumento do Deus das lacunas, né? Agora eu entendi por que eu creio. Eu creio porque faz sentido evolutivo. Foi assim que a humanidade foi moldada.
Então agora a minha fé não tem mais valor enquanto fé mesmo. Eu encontrei uma explicação e a fé deixa de ter valor. E daí, de novo, histórias pessoais. Eu fiz a cadeira de Psicologia da Educação. O meu professor, ali na FE. E ele era bastante junguiano, o que já diz muitas coisas sobre as pessoas. E, lendo um pouquinho de Jung, ele adotava aquelas partições do ser de Freud, né? O id, o ego, o superego, e daí tinha uma mais que era o self, que ele descrevia o self como, o self digamos, é o estado em que entramos quando temos uma experiência religiosa, ou uma experiência de troca com o divino. E daí eu, com os meus 20 anos, li isso e falei, sim, pronto, está aqui explicado, Deus não faz mais sentido, não faz sentido crer em Deus. Eu acho que é bom pontuar que quando eu estava fazendo essa disciplina, foi quando eu estava começando a pensar muito seriamente sobre questões de fé, e eu era meio ateiazinha, assim, meio... Como que eu posso dizer? Meio militantezinha. Tava eu lá no Yahoo Respostas, né, gente? Tipo, era realmente alguma coisa. E daí eu li aquilo e aquilo me impactou muito. Porque foi o momento que eu falei, tem uma explicação psicológica. Não faz mais sentido acreditar, porque já está explicado. E daí o meu professor fazia, tipo, meio que jogos do psicodrama pra gente encenar, fazer perguntas para nós mesmos. E daí, tipo, a primeira coisa que viesse na nossa cabeça era a resposta, coisas assim, bem... E daí eu lembro que eu fiz várias perguntas sobre Deus, e daí, tipo, a primeira resposta eu tinha que acreditar, e daí eu falei, tá bom, beleza. Então foi coisa assim, bem... Foi uma coisa bem diferente. E bem, existem esses argumentos e McGrath diz que só porque tem uma possível explicação psicológica, evolutiva ou o que for, não quer dizer que não é racional, ou não quer dizer que isso invalida a experiência religiosa, só porque ela é explicada evolutivamente. E, por fim, a teologia natural, Alistair McGrath resgata não como a naturalidade do crer, mas como o desejo humano, a busca humana pelo sentido, pelo divino, por aquilo que é maior que ele mesmo. Essa é a teologia natural que Alistair McGrath vai expor nesse livro e também naquele livro O Ajuste Fino do Universo. Faz muitos anos que a gente leu, né? É muito legal. Tenho algumas críticas, talvez tenha que reler, mas essa é a teologia natural que Alistair McGrath propõe, que é uma teologia conectada, né? Vendo a natureza, mas principalmente olhando para quem Deus é e se conectando com ele. E essa é a discussão que eu gostaria de propor para vocês, mas surpreendentemente a gente ficou na teologia do processo aqui, assim. E eu acho que é sobre isso. Alguém gostaria de pontuar essa questão especificamente para a gente poder encerrar e abrir para as perguntas e comentários? Eu sempre tenho dificuldade um pouco, né, pegando o início da sua fala, quando foi nessa parte 6, quando o pessoal trabalha apenas o fenômeno religioso como um aspecto evolutivo. Porque é natural evolutivamente, questão de agrupamento, envolvermos uma crença. Só que eu sempre tenho um pé atrás com essa possibilidade, porque em algum momento o pensamento religioso foi o anormal. Já que Deus é uma construção social, religião sendo construção social, se a gente pega a ideia atomista de retornar
até uma causa inicial, teve um momento que a raça humana não cria em um ser. E teve alguém que começou a falar. E essa pessoa é o anormal. Numa questão de grupo, essa pessoa é excluída e não faz sentido eu me juntar numa pessoa que é única, que começa a trabalhar uma questão religiosa, para eu me juntar a ela, sendo que um todo já não crê. Então, eu acho mais difícil essa questão de ser apenas um aspecto evolutivo, a crença religiosa, e não algo já junto com o próprio ser humano. Porque se a gente retorna, se a religião é um aspecto criado para englobar, em um momento ele não existia. Então não faria tanto sentido ele vir a existir ou perpetuar. Eu não tenho certeza se eu entendi, mas é no sentido de, tipo, pensando em pessoas primitivas, como que surgiu a primeira ideia de religião? Seria algo nesse sentido? E daí a pessoa que teve essa ideia foi excluída? Não, pegando assim essa ideia de religião se desenvolver a partir de um mecanismo social evolutivo, pegando dentro disso, alguém teve que ter essa ideia inicial. E numa questão grupal, essa pessoa é o que ficou fora do grupo, e aí outras pessoas teriam que adentrar na ideia religiosa para se formar um grupo, e aí ao longo dos anos, esse grupo se tornou o principal e as pessoas adentrarem a ele para serem incluídas. Só que no aspecto inicial, a balança é o contrário. Mas eu acho que esse é o ponto da evolução, no sentido de que a mudança não acontece em um indivíduo unicamente, a gente pensa sempre nas populações. Então, é porque essa parte, sei lá, de antropologia já não sei. Mas se a gente for pensar em sociedades ou populações primitivas, pré-históricas, isso já surgiu como uma questão grupal. Então, não sei, é que eu estou pensando em 2001, uma Odisseia no Espaço, e coisas meio assim. Mas já surgiu enquanto uma questão grupal. Tipo, e daí a gente junta com a ideia de teologia natural do Alistair McGrath, que é o desejo intrínseco do ser humano pelo divino, ou pelo místico, pelo desconhecido. Quando a gente discute muito isso, eu e você, né? Às vezes a pessoa não crê em Deus ou num Deus cristão, mas está sempre na busca por algo que transcenda, algo que explique, e daí ele falou sobre várias coisas. Então, acho que é natural e já surgiria como algo de grupo, e que o grupo se identifica, não é alguém que seguiu e falou assim, vamos adorar o sol, e daí todo mundo ficou tipo, cala a boca, cara, não tem nada disso. Sim, não, eu concordo, mas ainda tem que ter um início, né? Mesmo sendo em grupo, vamos pensar assim, que aqui a gente é um grupo de 12, 14 pessoas, sei lá. Nesse grupo, majoritariamente as pessoas poderiam começar a crer, mas começa com questão de conversa. Assim, nessa questão da crença. Não, porque aí que entra uma questão, se simplesmente brota algo criado. A Mandinha até ela acho que tem mais de falar. Porque se é algo que brota no grupo, então não necessariamente é criado. Mas a experiência religiosa não precisa passar pela linguagem. Então, eu acho que é nesse ponto, assim, tipo, não precisa ser comunicado de uma pessoa para outra. Faz sentido? Não sei. Sim, mais ou menos. Não, porque a gente vai para a questão de religião, o ventre materno é um aspecto religioso dos primórdios da humanidade. Ai, calma, Arthur. Em questão mitológica, o ventre materno é um dos primeiros aspectos divino, né? Em questão, assim, religiosa. Sim, e não só na teologia cristã. Não, sim, eu tô ignorando a teologia cristã, comentando essas frases, né? Eu tava pegando só o aspecto religioso. Sim, por isso. Acho que o Pedro quer falar, depois a gente passa para Amanda, pode ser? Eu também não, mas pode ser. Você pode falar, amiga? Enquanto a gente passa o microfone?
Posso. É só um comentário, na verdade, sobre isso que o Arthur está falando, porque eu acho que o ponto da questão da função evolutiva da religião é que justamente a religião é um dos aspectos que faz com que os grupos existam. Então, eu acho que tem que levar um pouco isso em consideração quando a gente for pensar essa dimensão do tipo, essa pessoa foi excluída porque ela estava propondo uma religião. Eu acho que não existia essa... Acho que o ponto é mais, foi criado um grupo porque essas pessoas começaram a ter um pensamento religioso. E aí eu concordo com a Bia dessa questão de isso prescinde a necessidade de linguagem também. Eu acho que tem outras dimensões do que a gente pode considerar religião ou pensamento religioso. Mas era só isso. Ela foi, tipo, tem um grupo... Eu não entendi exatamente isso. Bom, depois a gente continua e aprofunda. Pedro, você pode... Sim, sim. Eu acho assim que para a gente responder, todo mundo aqui já está infectado, já está influenciado com um monte de coisa, né? Para acreditar ou não. Né? E aí, essa resposta vai ficar meio assim, baseada, um pouco até do que o Dawkins fala, eu acho, lá naquele livro dele, Dedé um Delírio. Querendo ou não, a nossa mente já está quase programada para uma coisa ou outra, né? Eu acho assim, dentro da minha vivência, eu já vou programado para que alguma coisa. Se a gente pensa que é natural acreditar em Deus, a gente vai perguntar assim, é natural por quê? Né? Aí a gente vai ter que fazer aquilo que você falou, ir lá atrás. Se eu sou criatura de Deus, eu fui criado por Deus, então eu acho que o fato de eu ser criado por Deus já vai deixar em mim uma inclinação, eu posso estar falando até bobagem, né? Mas uma inclinação para eu crer. A descrença vai vir a partir, ou não acreditar em Deus, a partir de coisas que eu vivencie, experimente, sei lá, seja lá o que for, e aí eu vou não crer. Então, eu acho assim, para mim é natural. Né? Eu creio em Deus, para mim é natural, por ser criatura dele. Né? E em Jesus tornar-me filho dele. Só que aí, de novo, eu vou fazer o que eu fiz no sábado passado, eu quero dar uma viajadazinha. Porque tem vezes que eu fico assim viajando. Aquela parte, né, Jó, ele chega um período da vida dele que ele diz que ele conhecia Deus de ouvir falar, e agora o olho dele veio, e por isso ele crê em Deus de com ele andar. Né? Essa mudança de mentalidade de Jó, né? O Deus só que ouvia, né, vamos dizer assim, o Deus cognitivo, né, só entendi, só sei, conheci, e agora, por causa da minha experiência, eu mudo o meu olhar para o Deus. Então, acho que também tem muito essa questão assim, as nossas vivências vai ajudar a gente a ter uma visão de Deus, seja só um Deus distante, ou um Deus mais presente, por aí vai. Eu não sei se eu viajei total. E aí, teólogo? Adoro viagens. Uma coisa que eu queria comentar, tanto na fala do Arthur quanto na fala do Pedro, é que parece que a experiência religiosa, seja ela exteriorizada pela fala ou não, é uma experiência individual e não influenciável pela comunidade, no sentido de que eu não posso ser influenciada por uma outra pessoa a ter uma experiência religiosa. Ela surge só por mim mesma, como surgiria uma mutação, por exemplo. Né? Ela não é algo que depende de duas pessoas para surgir uma outra coisa. Não sei se fez sentido, eu acho que não, né? Pelo jeito. Mas você diz sobre uma perspectiva evolutiva? Sim. Não sei. Eu acho que se a gente Eu diferenciar acho como que não. Então, eu também discordaria se você está falando experiência religiosa como algo tipo assim,
qualquer tipo de... Se eu colocar, assim, e não estou dando indireta para nenhuma igreja aqui, mas se eu apagar as luzes, fizer um show de luz bonito e colocar um tipo de música que você se sente muito comovido... Não, tem de todos os tipos. Eu digo, tipo assim, você pode achar que aquilo é uma experiência religiosa, mas você curtiu a música, você tava numa bad e te deu um frio no espinho, tá ligado? Então, eu acho que, agora, uma experiência religiosa real com Deus, como se você já tá assumindo uma cosmovisão cristã, aí realmente é algo individual, é algo que outra pessoa não pode fazer por você. É um encontro pessoal, toda aquela coisa. Então, eu acho que diferenciando dessa forma, aí eu concordo ou discordo, depende da definição de experiência religiosa. Amanda, quer falar algo? Talvez seja a hora de falar, já um pouco tarde, para parar de gravar o Meet. Obrigada. Então, Ana. Acho que já foi, né? O Arthur tava É. lembrando disso também. Ok. mas a gente acabou a exposição, então? Você terminou, Yes. amiga, a sua sim, apresentação? Então um Sim, aplauso sim. para a Bia. Vou parar a gravação. Não, obrigada. O outro slide era só, tipo, referências. Tá. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau, gente.